Em alguns casos, esses produtos de Endpoint Security têm um recurso chamado de EDR, que é o Endpoint Detection and Response. O que é isso? É algo bem novo e eu trabalhava com Endpoint Security há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, e eu não conhecia essa tecnologia, passei a conhecer recentemente. Hoje eu não trabalho mais com Endpoint Security. E o EDR, ele utiliza mecanismos de inteligência artificial, de análise cognitiva para perceber as ações dentro da estação de trabalho. Por quê? Um vírus ele tem um certo padrão, ele replica automaticamente, ele executa sozinho. Um ransomware, ele começa, um executável, uma tarefa dentro do seu processo ali, dentro do sistema operacional, é um programa rodando que ele está encriptando dados. Então ele tem uma característica de ele acessar um arquivo e começar a modificar esses arquivos. E aí isso insere. Então, o que o EDR faz? Ele começa a monitorar a sua máquina toda e começa a perceber certos padrões que podem ser vírus. Então, por mais que eu não conheça a assinatura daquele programa, é um malware muito novo, ele sempre vai ter uma característica comum. Ou ele está pegando dados, quebrando um arquivo de 1 mega, ele quebra em pedaços de 100 kilobytes e começa a pegar cada pedacinho desses 100 kilobytes. Um dia ele manda para um servidor fora um pedacinho, aí ele espera mais meia hora, ele manda mais um pedacinho do arquivo, espera mais meia hora. Por que o vírus faz isso? Para não alertar o firewall, para não alertar o SOC, né, que está monitorando a rede. Então ele pega um arquivo grande, quebra em pedacinhos e começa a mandar isso para fora. Essa característica ela só pode ser detectada na estação, no endpoint. Então o EDR, ele tem recursos e ele começa a monitorar essas atividades suspeitas. Uma vez que ele percebeu que é uma atividade suspeita, ele pode simplesmente interromper aquele programa e te alertar lá na central, né, no dashboard corporativo, ou ele pode simplesmente te alertar, falar, olha, isso aqui parece ser suspeito, dá uma checada, ele te dá um alerta apenas. Então, existem EDRs que alertam e já corrigem, já evitam que aquele mal se propague ou alguma coisa assim, e tem os EDRs que só alertam e espera uma ação. Então, são recursos de Endpoint Security que começam a ser mais fluentes, começam a aparecer mais em programas com esse fim. Então, quando você for escolher o seu Endpoint Security, procure por funcionalidades extras que são mais inteligentes como essa. Existem Endpoint Securities, né, aplicações que usam Deep Learning também para detectar essas atividades suspeitas e também aprender o comportamento do usuário. Se você às vezes tem um usuário, por exemplo, que ele tem que pegar um arquivo, quebrar lá em vários para mandar para o banco, uma remessa bancária ou alguma coisa assim. Parece ser um comportamento de vírus, só que é um usuário fazendo aquilo. Então o mecanismo de Deep Learning, ele começa a aprender que isso, para esse usuário, para essa estação, é um comportamento normal. Ao passo que uma outra estação de outro departamento vai ter outra característica. Então lá, se ele tiver a mesma ação de pegar um arquivo grande, quebrar em vários e começar a mandar para fora, ele já vai identificar como um problema. E nessa aqui, onde o usuário é um usuário do financeiro, ele precisa mandar remessa para o banco e ele faz aquilo, já é algo detectado que é um comportamento padrão, é um comportamento ok, né? Ele já aprende que isso para essa máquina ele vai permitir que seja feito. Então o Deep Learning são ferramentas embutidas dentro do Endpoint Security que vão permitir essa escalabilidade, essa facilidade para você dentro das empresas. O Endpoint Security também possui um firewall mais inteligente. Então, antigamente, os firewalls eles só eram colocados na saída para a internet, né, para evitar um ataque externo. Ao passo que começou a ter ataques internos, não só propositalmente, quando é um usuário promovendo um ataque interno, mas também os vírus, né, os malwares, eles infectam uma máquina e depois ele tenta atacar outras máquinas dentro da rede. A gente começou a ter firewalls dentro dos endpoints. E isso também é bem comum no Endpoint Security que você utiliza em casa. Esses
firewalls inteligentes dentro das empresas, eles não só podem ser atualizados remotamente, eu, como gerente de Endpoint Security, eu vou lá na central e falo assim, olha, todas as estações, elas vão ter bloqueada a porta de acesso à web, né? Então, por mais que o usuário suba lá um servidor de web, de páginas, né? Dentro das estações, a gente fechou e bloqueou essa porta para que não haja conexão entre as máquinas, não haja essa conexão. Então, isso eu posso aplicar lá de maneira centralizada ou posso bloquear uma saída. Então, a estação de trabalho, ela estava começando a mandar informações para um servidor na China. Eu não sei o que é esse servidor, não consegui diagnosticar qual que é esse servidor ou se ele realmente faz parte do negócio. Então, eu, por precaução, eu vou lá e bloqueio, falando, nenhuma estação pode enviar dados para esse IP, né? Então, ele vai evitar que as estações façam o uso, às vezes, de uma porta encapsulada, alguma coisa, porque o firewall já sabe que aquele é um endereço que não pode ser enviado. Então, por mais que eu não bloqueie lá na ponta, né, eu posso bloquear nas estações também com esses recursos de firewall no Endpoint Security.